Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos continuar esse desenho, né? Vamos dar sequência aqui nesse sombreamento. Aqui eu estou utilizando o lápis H, tá? Então eu começo aqui, ó, fazendo nessa lateral, passando ele levemente, conforme eu venho falando para vocês em todas as videoaulas. Agora aqui nessa parte da boca aqui de baixo, eu já vou fazer um leve sombreamento aqui com o lápis H. Com esse fuminho eu já dou uma leve espalhada. Nesse outro lado de cá também eu vou passar o lápis H bem levemente. Espalho com esse fuminho. Nessa parte aqui agora eu vou utilizar o lápis 4B. Então com 4B a gente passa aqui, ó. Eu procuro sempre passar levemente, tá? E conforme o grafite vai pegando na folha, aí eu vou aumentando a tonalidade, tá? Não sei se vocês estão ouvindo barulho de chuva, mas está chovendo aqui, um baita de um frio. E eu preciso dar sequência no conteúdo, né? Não podemos ficar parado no tempo. Então, muitas vezes com o tempo frio, a gente acaba tendo que aumentar um pouco mais a tonalidade do lápis para que ele fique igual às demais, né? Lembrando que quando está frio, o tempo úmido, a gente tem uma folha com um pouco mais úmida, né? Ela absorve um pouco a umidade do tempo, do ar. Então isso aí acaba prejudicando na hora de fazer o sombreamento. Então é necessário sempre você estar utilizando aqueles aparelhos que são aquecedor, né? Que você deixa a folha ali, ela fica aquecendo. Se você não tiver, improvisa. Usa um secador de cabelo, passa o secador de cabelo com ar quente em cima da folha para dar uma leve secada nela, né? Ou taca no fogão, pega o fogão, joga a folha um pouco mais para cima do fogo ali, para ela dar uma secada, porque dependendo da região que você mora e se estiver muito frio, a folha vai ficar muito úmida. Então, seguindo aqui nessa parte da orelha, eu venho com esse fuminho agora e esparramo aqui, ó. Eu vou passando esse fuminho e vou observando a marcação que ficou do lápis, tá? Se eu não consigo tirar com esse fuminho, esparramando, espalhando o lápis, aí eu pego um lápis, uma graduação mais clara. No caso agora aqui eu vou pegar o HB e eu vou passando em cima, ó. Ele consegue tirar a marcação, né? Deixando o trabalho mais suave, mais homogêneo. Agora aqui dando sequência nas partes escuras, né, pra gente já observar onde vai ficar o volume, eu venho com o lápis 4B aqui, ó, e vou passando nessa região, vou trazendo ele aqui até a parte de cima. Quanto mais próximo da linha eu aperto mais o lápis, conforme eu vou afastando da linha eu vou tirando o peso da mão, até que o lápis perca totalmente a força, né, e aí a gente faz o degradê. Os fuminhos a gente espalha sempre, tá? E aquela sequência que eu falo para vocês, né? Uma vez utilizando o lápis, o próximo que a gente vai utilizar será o esfuminho e em seguida a gente vem com o pincel. Venho aqui com o lápis HB, passo em cima desse lápis 4B que eu espalhei. Essa parte aqui do olho a gente vai contornando e com o lápis HB eu vou descer aqui, ó, nessa parte aqui, porque eu não quero que fique tão escuro assim, tá? Eu quero que fique um sombreamento, mas um sombreamento aqui mais suave, um sombreamento um pouquinho mais claro do que os demais. Esparramamos o grafite com esse fuminho. Para dar um pouquinho mais de contraste, eu vou utilizar aqui a lapiseira 4B, tá? Eu vou fazer um contorno. Ó, fiz o contorno aqui no olho. E uma vez feito esse contorno,
Para desenho realista é interessante que a gente tire ele, tá? Eu sempre venho falando, então a gente começa a passar a lapiseira bem levemente perto desse contorno e a gente vai tirando essa marcação de lápis que ficou, porque para o desenho realista é interessante que não haja nenhum tipo de marcação de lápis, tá? Quanto mais você conseguir tirar a marcação de lápis, melhor vai ficar o aspecto do teu desenho, a sensação de realismo vai aumentar muito mais ainda, tá? Então a gente vai passando, aí aqui com o esfuminho a gente encosta aqui e espalha. E aí tiramos aquela marcação de lápis. Venho com o pincel. Agora aqui abaixo do pescoço eu vou vir com o lápis 2B e vou passando ele levemente, começando a fazer uma pequena sombra, né? Que vem aqui na parte do queixo da boca dele, ó. Aí eu vou pegar esse esfuminho e vou espalhar esse grafite aqui, ó. Com o 4B eu vou realçar esse grafite que eu já passei aqui, no caso 2B, né? E espalho com o esfuminho. Nota que aqui essa parte, ela é umas partes de cabelos, então ó, com o lápis 4B eu vou fazendo umas marcações como se fosse cabelos. Eu vou passando, ó. Essas marcações eu vou deixando só o lápis encostar, tá? Aqui eu passo o lápis apertando um pouco mais. Vou pegar a lapiseira 4B, porque ele não tá chegando na tonalidade com o lápis 4B, né? Então, como ela tem a ponta mais fina, a tendência é que ela escureça um pouco mais do que o lápis. E assim, pessoal, não é porque não tá escurecendo que eu vou apertar o lápis, tá? Eu continuo passando o lápis normalmente, com o mesmo peso na mão, né? E aí eu vou observando o que o lápis está me favorecendo, se ele está realmente escurecendo, se ele não está escurecendo, né? Então, em vez de eu apertar esse lápis, eu posso estar danificando também a minha folha. Então eu vou passando, eu vou vendo que o lápis não está de acordo com a tonalidade que eu quero, ou a lapiseira não está ficando de acordo com a tonalidade que eu quero. Então aí eu venho com o 6B. Venho com o esfuminho, espalho. E com essa caneta borracha aqui, com a ponta chanfrada, a gente vai utilizar ela aqui, ó. Vamos fazer pequenos riscos, ó. Ou seja, é os fios que tem aqui na parte de baixo. E com o lápis HB, agora a gente vai arrumando eles. Então, onde você vê que a ponta ficou um pouco rústica, passa o lápis HB na partinha de cima, assim, ó, para ir dando uma arrumadinha, tá? Depois pode passar novamente essa borracha aqui, ó. Se você não tiver essa caneta borracha, você pode utilizar uma borracha normal, né? Só que aí você pega, corta um pedacinho só, faz o chanfrado e passa no detalhe. Agora aqui com HB, vou pegar nessa região aqui da boca, ó. Não vou fazer um contorno, tá? Mas sim uma pequena sombra. E a gente vai descendo um pouquinho mais, com ele bem levemente, paralelo a essa sombra que a gente já fez aqui em cima.
Aqui embaixo eu vou fazer também uma pequena sombra. Aí com esse fuminho eu vou encostando levemente e vou em forma de círculo, ó, esparramando essa parte que eu fiz, ó. Aqui na parte de baixo eu passo ele também. Com a lapiseira 4B, nessa parte aqui eu vou dar uma realçada, tá? Eu vou encostar ela. Só até aqui. Aqui na parte de cima da boquinha, com a lapiseira 4B, eu vou fazer um risquinho aqui no meio. E aí eu vou trazer ela aqui, ó. Que é onde já surge o contorno da boquinha. Nesse lado também eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar aqui um pouquinho para ficar melhor para mim. E vou trazendo, ó. Aí aqui nessa região eu escureço um pouco mais abaixo. E também embaixo do narizinho. Com isso a gente esparrama. Nessa parte também, tá? Você vai esparramando até sumir o grafite, ó. Aqui. Passa o suminho subindo pra cima. Nessa parte também. Nessa parte da boquinha também a gente vai esparramar. Na parte de cima da boca também esparramamos. Vocês vão notando que vai ficando claro, né? Depois a gente vem realçando aqui, ó, com o HB. Esparramando com o fuminho. Com HB eu vou passando aqui nessa região do olho. Nessa parte aqui, a nota que eu deixei branco, né? A gente vai contornar com o lapiseira, ó, 4B. Aperta ela, tá? Retornando com um HB, subimos. Espalhamos esse grafite aqui, ó, vamos trazendo para essa região central aqui da testa. Também preenchemos essa parte aqui do lado aqui, ó, com essa mesma tonalidade. E que é o HB. Espalhamos com esse fuminho. Eu ia utilizar aqui o 2B, mas como o papel está um pouco úmido, eu vou utilizar o 4B, tá? Eu acho que ele vai cair bem aqui, ele vai ficar numa tonalidade legal. Até aqui tá bom? E a gente segue espalhando. B. Seguimos espalhando. Com o HB a gente vem aqui tirando essas partes que ficou manchada, bem levemente passando o lápis.
Vai tirando o peso do lápis, trazendo para a região da testa. Deixa o lápis somente encostar e riscar o papel sem algum tipo de pressão. Vai preenchendo constantemente, deixando preenchido todas as regiões aqui. Aí dessa parte do meio para cá, eu vou começando a pesar um pouco o lápis, a soltar um pouco mais peso no lápis. Então aqui eu já vou soltando mais peso, ó. Com o esfuminho eu espalho esse grafite aplicado e espalho totalmente na testa. Em seguida, com lápis 4B, uma opção porque está úmido o papel, poderia ser o 2B caso na tua região esteja seco o tempo. Eu vou só encostando aqui, ó, e fazendo, deixando essa parte um pouco mais escura. Venho com o esfuminho, esparramo essa região toda aqui que eu passei o grafite. Nessa parte aqui eu vou deixar claro ainda. E ainda não contente com o resultado, eu venho novamente com uma lapiseira da ponta fina, né? Que é a 4B. E vou realçando aqui, porque eu quero que fique um pouco mais escuro, ó. Note que uma vez você, quando passa um lápis claro, primeiramente com contato na folha de um lápis, por exemplo, o HB, H, e em sequência você vai passar um lápis escuro em cima, ele não vai pegar muito, tá? Mas ele pega. Então é aí que faz a mistura de um contraste com outro e dá uma tonalidade legal. Porque ele não vai ficar nem tão escuro e também nem tão claro. Comparando com o grafite que já foi aplicado primeiramente, né? Nessa região aqui de baixo, eu também trago o HB. Esparramo com o esfuminho. Então nessa parte aqui do rosto, a gente vai passando um lápis HB. Vamos realçando as tonalidades, né? Não vamos passar totalmente, tá? Só vamos passar em somente algumas partes, que é mesmo para realçar a tonalidade. Aqui nessa parte da mechinha dos cabelos, a gente vai escurecer um pouquinho mais. Aqui nessa partezinha aqui a gente vai fazer uma pequena manchinha descendo, ó. E vocês vão observando onde o lápis não tá pegando, tá? Vocês vão lá somente naquela região, naquele pedacinho, e passo o lápis ali para completar. Aí eu venho com o esfuminho, dou uma leve encostada e vou esfregando aqui, ó. Vou passando levemente para espalhar, né, essa parte. Aqui também, ó. Já para dar um acabamento e aqui, ó, já vamos dando um acabamento. Nessa parte aqui branca do nariz, na parte de cima, a gente vai com o lápis levemente, tá? Eu estou utilizando ainda o lápis HB. Então a gente pega aqui na parte de baixo e vai subindo aos pouquinhos, não passa totalmente, tá? Aqui na parte de cima onde tem esse risco, a gente vai ter que tirar esse risco. Então a gente passa também o lápis HB. Aqui nessa parte de cima não tem risco, a gente vai passar um pouquinho mais o HB mais forte para fazer a sensação de risca. Aí com isso levemente eu vou encostando aqui, ó. E vou passando.
Quando vocês observar que está ficando manchado, é porque o esfuminho tem que passar nas regiões que está manchada, tá? E aí vocês passam o esfuminho na região que está ficando manchada para igualar, tá? Todo o sombreamento. Agora com o lápis H, eu vou descer nessa lateral aqui, ó. Beirando o nariz. E a gente emenda para não ficar essa divisão de branco, né? Entre o nariz e a pele. E a pele não, e essa parte do rostinho, né? Pegamos os esfuminhos e espalhamos. Nessa partezinha de baixo do olho aqui, a gente vai pegar aqui o HB, tá? Vamos pegar o HB, ó, e vamos passar abaixo do olho. Com o esfuminho a gente espalha, tá? Vocês notam que eu não passo totalmente, eu só passo somente em algumas regiões. Aqui nessa partezinha aqui, vocês observam, ficou com um pouquinho de mancha, ó. A gente já vem e já tira com o lápis HB. Agora nós pegamos essa lateralzinha aqui, ó. Bem levemente a gente vai encostar. A gente vai passando aqui do lado. Só nessa região. Espalhamos com o esfuminho. Vamos descer aqui para baixo da boca. E aqui a gente começa a dar uma puxada. Por essa região aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, eu vou dar uma realçada com a lapiseira. Então eu vou pegar a lapiseira 4B, deixar um pouquinho mais escuro. Cuida para não ter a marcação de um tom para o outro. Espalhamos com isso mesmo. Bem aqui nessa parte aqui do meio, um pouquinho para baixo da boca aqui, ó. Também vamos dar uma escurecida um pouquinho mais, ó. Passamos isso levemente. E vamos realçando nas demais áreas. Aqui nessa parte aqui que tá mais clara, a gente vai escurecer aqui esse lado. Aqui abaixo do narizinho também, vamos escurecer um pouco mais. E tirando o peso da mão quando vai chegando aqui, ó. Passamos o esfuminho aqui. Para quebrar um pouco esse traço que ficou muito escuro. Nessa parte aqui eu vou só encostar o esfuminho já sujinho já. Aqui também já passo um pouco mais de esfuminho. Essa parte aqui vocês entendam no desenho que ela não é
a parte principal da boca. Ela é a sombra que vem na boca da parte de baixo, tá? Que a boca em si ela vem daqui, ó. Então toma cuidado para não confundir e fazer duas bocas. Essa aqui é a boca principal, certo? Então aqui a gente tem a boca principal e aqui a gente tem a sombra dos lábios dessa boca na parte de baixo, ó. Aqui nessa parte aqui do nariz vamos dar uma realçada, aplicando um pouco mais de sombra nessa lateral. Passamos o esfuminho para espalhar essa sombra aplicada. Aqui nessa parte passamos o esfuminho também um pouco. Aqui nessa região aqui, ó, pegando daqui até aqui, a gente vai dar uma realçada também. Nessa parte de cima também a gente vai dar mais uma realçada. Assim tá legal. E passamos o esfuminho para não ficar nenhuma marcação de lápis, tá? Só mancha. Aqui nessa parte do olho eu vou dar uma aumentada um pouco mais nessa lateral aqui, ó, que é mais escura. Eu tô achando ela muito fina, então já fica assim. Nessa parte aqui também eu vou engrossar um pouco mais, tô achando fino. Aqui também, ó, vou engrossar um pouco mais. Nessa área aqui de cima, que é um pouquinho mais escura, eu venho realçando com o grafite 4B a lapiseira, né, por ser uma ponta mais fina, mais precisa na hora de fazer esses pequenos detalhes aqui, ó. Mas você também pode estar utilizando lápis, tá? Desde que esteja com uma ponta bem fina. Esfuminha a gente espalha. Aqui no nariz vamos dar uma realçada também. Esfuminho. Nessa parte aqui do olho com o lápis HB, eu vou só escurecer mais, ó. Notando que aqui ainda está escuro, a gente vai pegar a borracha limpa tipo, faz uma pontinha e a gente só vai encostando, ó, para tirar um pouquinho do excesso desse grafite aqui, ó. Aproveitando também, vou clarear um pouquinho aqui em cima. Aqui também. Aqui na testinha, tá vendo que tá claro? Eu vou dar uma pequena encostadinha para dar mais um pouquinho de luz e dar mais um volume nessa testa, ó. Encostadinha bem levemente. Aí a gente pega aqui, ó, e só vem com o esfuminho e espalha. Sempre com o esfuminho muito leve, tá? Você vai encostando aqui e vendo
a mancha que vai formando, tá? Se você apertar o suminho de uma vez, tu pode já manchar. Aí vem com o pincel, ó. Vou espalhando nas laterais e bem levemente acabo passando por cima, ó. Aproveitando a limpa tipo, ó, também bato um pouquinho aqui no lado, aqui no meio. Também vou dando umas encostadas nessa lateral aqui também, ó. Aqui a gente começa a realçar um pouco mais os fios. Nessa lateral aqui com lápis HB, a gente passa levemente, tá? Só nessa parte aqui, ó. Suminho, espalha. Nessa lateral vocês notou que ficou branco? Então, com o esfuminho, ó, sujinho, a gente só completa, ó. Aí com um lápis HB, a gente acentua um pouquinho as linhas, fazendo umas pequenas manchinhas. Agora aqui, na parte do sapo, a gente pega aqui, ó, com a lapiseira 4B, a gente puxa, né? E ó, vamos escurecendo agora aos poucos as regiões que tem sombra. Então nós temos sombra aqui. Temos sombra nessa região. Agora, com uma lapiseira 4B ou um lápis 4B com a ponta bem fina, a gente vai fazer o círculo aqui do olho, ó. Agora, depois que a gente fez o círculo, a gente vai puxar uma linha. Gente, vocês observam o seguinte: quando a gente faz um esboço ou a gente tira algumas vezes o desenho pela técnica do grid, muitas vezes algumas partes passam despercebidas e a gente acaba deixando, né, alguns detalhes para trás. Então, nesse momento é importante que você observe os detalhes e conforme você vai fazendo a região que você não fez o detalhe, você coloca, tá? Aqui vem escurecendo um pouquinho mais só, não vou pegar, escurecer toda a região. Nessa parte aqui do olho a gente tem um círculo preto. Temos um outro círculo, mas ele não é totalmente, ele não aparece totalmente. Então a gente só faz o que a gente está vendo na referência. Então aqui a gente faz umas pequenas manchinhas. Que faz parte desse olho. Um suminho menorzinho, eu vou passando. Aqui, ó, com a sujeirinha do suminho também eu só vou fazendo uma marcação. Nessa parte aqui também, ó. O próprio suminho sujinho, ó, em cima do olho também a gente vai fazendo essa marcação. Que são as marcações de sombra, né? Então a gente tem sombra aqui, temos sombra aqui, ó. Aqui também, ó. Tô fazendo assim para depois vocês entenderem, tá? Então temos essa sombra aqui.
Passa um pouquinho o esfuminho na parte escura para ele pegar um pouco mais de grafite, ou seja, ele sujar mais. Ó, nesse meio aqui, ó, a mesma coisa, ó. Passamos o esfuminho aqui só com a sujeirinha. Aqui também, ó, na boca também. Então, pessoal, isso aqui é uma marcação de sombras que são mais claras, né, no rostinho desse sapo aqui. Então agora com o lápis H, ó, a gente só vai realçando elas mais, ó. Porque você já consegue ter uma visão total, né, das partes que você vai sombrear. Vamos pegar essa lateral aqui do olho, ó, com a lapiseira 4B, vamos fazendo mais um contorno nessa parte do olho aqui. Aqui também a gente vai passar só as manchas. Nessa parte aqui, ó, nós realçamos um pouco mais, escurecemos, puxando como fosse um degradê. Aí ela dá profundidade pro braço e o rosto fica mais em evidência na frente, ó. Ó, pegamos a lapiseira aqui nessa parte e vamos trazendo, ó, contornando essa boca aqui. Pode apertar, tá, pessoal? Não tenha receio. Quando é escuro, deixa escuro. Quando for claro, aí tu não aperta. Aqui vamos realçar um pouco mais agora com a lapiseira 4B. Aqui também, ó. Notou que tá claro, notou que ele tá igualando um tom com o outro, vem com HB. E ó, a gente vai dar profundidade nessa parte aqui do peito do desenho. E ó, aí passando aqui, ó, fazendo um contorno, mas a gente não deixa. Ó. Aqui tá mais claro, ó. Vamos escurecer mais ainda, ó. Vou sumir aqui essa partezinha, só vou espalhando, ó. Aqui na parte de baixo, ó, eu vou escurecendo e aqui eu já tiro o peso da mão. Aí eu vou trazendo escuro, ó, como se eu estivesse contornando o bracinho. E aqui eu vou fazendo como se fosse um degradê, ó. Com um H. Eu vou pegando agora essa região aqui, desses dedinhos. O interessante que fazer aqui é dar volume nele, né? Para que ele fique com um formato redondo. Então aqui eu faço uma sombra. Não vou pintar ele totalmente. Eu vou pegando só as laterais. E com o esfuminho eu vou encostando, preservando a luz no meio. Venho realçando com a lapiseira agora, ó. Lembra da esfera? Mais uma vez. Imagine ela menorzinha aqui, ó. Então a gente só escurece aqui as bordas do dedo. Preservamos o meio. Faço o esfuminho, ó. E praticamente a gente já tem um volume nesse primeiro dedo dele. Essa parte mais escura aqui é da unha. Aqui a gente faz um pequeno risquinho aqui. É um detalhezinho da unha. E dessa mesma forma a gente vai aplicar nesses demais dedos, ó.
Não pinto ele todo, ó, só venho nas laterais. O restante da tonalidade que vai trazer o esfuminho. Com a lapiseira realçamos. Com o lápis H não preencho totalmente, mas deixo a marca de luz. Encosto o esfuminho para dar uma leve esparramada. E com a lapiseira a gente fazemos a outra ponta do dedo, a outra ponta da unha, ó. E dessa mesma forma a gente vai fazendo os demais dedos, ó. E aí vamos realçando agora, só com a lapiseira 4B. Ou o lápis 4B com a ponta bem fina, né? Agora com o lápis HB, ó, eu vou fazendo uma pequena sombra que é dessa parte de cima da mão, onde ela passa, essa sombra se projeta aqui, ó, nos dedinhos. E aí espalhamos com esfuminho. Então agora aqui na boquinha dele, abaixo aqui da boca, a gente vai utilizando o lápis HB e vamos passando levemente, vamos preenchendo toda essa região aqui, ó. Nessa parte aqui vamos deixar mais clara, aqui apertamos um pouco o lápis, né, para ficar marcado aqui nessa parte aqui, que é abaixo da boca dele, que é como se fosse um sombreado, e com o esfuminho a gente espalha esse grafite. Vamos realçar mais uma vez, passar uma segunda camada e passamos o esfuminho. Mais uma vez, agora bem, espaço bem pequenininho aqui só. E passamos o esfuminho novamente. Nessa região aqui do braço, eu também vou passar o lápis HB, tá? Então, nessa lateral aqui, eu vou passar ele bem devagar com 2B. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, descendo, desço até aqui com 2B. Também passo nessa outra lateral, nessa daqui também. Aqui logo no meio também passo um pouquinho. E aí com o esfuminho eu vou espalhar esse grafite que eu passei aqui, ó, para essas regiões mais claras. Vou fazendo uma segunda camada com lápis HB agora, nessa região que eu passei. Faço esfuminho. Com a lapiseira 05 grafite 4B, agora a gente vai realçar esse sombreado aqui, ó. Logo aqui no meio também eu continuo passando mais um pouco ela. Aqui eu passo bem levemente para tirar as riscas. Nessa lateral aqui eu vou passar somente nessa região aqui, ó. Não vou subir mais, porém aqui em cima eu passo só um pedacinho, desço até aqui, ó. Aqui eu vou dar uma consertada aqui, e nessa parte aqui, ó, eu também faço mais um risquinho e venho trazendo ele, ó. Aqui nessa parte eu só vou dar uma realçada até aqui. Aqui na unha eu vou aumentar um pouquinho mais, na de baixo também, nessa daqui também, ó. Aqui na parte de baixo eu vou dar um contraste maior nessa região aqui que tá escura. Aqui no meio eu faço um pequeno risco. Nesse lado de cá também a sombra ela é um pouco maior, trazemos ela até aqui, fazemos o contorno do dedo, que também vamos contornar esse dedo. Vamos realçar mais uma vez, passando mais uma camada nessa região também aqui de cima. Aqui eu vou fazer só uma manchinha no meio, e aí eu venho com o esfuminho. Nessa parte aqui onde eu passei a lapiseira também vou passar o esfuminho, tá? Apertando um pouco mais. Nessa região aqui abaixo do pescoço do sapinho também vou passar a lapiseira 4B e vou levando ela até aqui, ó. Aqui nessa parte ela é mais escura, então a gente já vem descendo, ó. Aqui a gente vai fazer uma pequena mancha com a 4B mesmo, tá? Aqui a gente já faz a marcação dos dedinhos. Esse aqui é bem pretinho, então a gente deixa marcado. Nessa lateral aqui a gente só faz uma pequena marcação de manchinha. A gente sobe um pouco mais a linha e descemos, ó. Aqui para não ficar essa divisão, eu vou encostar a lapiseira bem levemente, ó. Só vou deixando ela encostar na folha. Agora com o esfuminho eu só vou espalhando, ó. Nota que a região onde que eu não passei o lápis é só de espalhar
já dá uma boa adiantada. Por isso que eu gosto sempre de utilizar logo após o lápis HB, que ele, além de consertar, né, as manchas que ficou, ele sempre fica numa tonalidade legal quando se trata de uma transição, né, de um tom para o outro. Vocês observam, ele tira as manchinhas, né, a divisão. Aumentando aqui um pouco mais, ela é bem escura essa parte. E com 4B a gente quebra essa barreira que fica, ó, de um lado para o outro. Agora aqui a gente vai dar início nos dedinhos abaixo. Agora que a gente dando início nos dedinhos, a sombra ela vem para cá, ó. Então esse, o de baixo também, ó, ela vem com a sombra para baixo. Esse outro também. Igual o outro que fizemos, a gente só vai agora contornando aqui as lateral. Não vamos pintar ele totalmente, tá? E com esfuminho a gente espalha. Uma vez espalhado, a gente vem com o lápis HB e começamos a criar o volume. Aí, levemente, a gente vai subindo só para tirar essa marcação que ficou. Espalhamos com esfuminho. Com a lapiseira 0,5 a gente já começa a fazer aqui as unhas. Nessa daqui também, ó, da mesma forma que fizemos as outras, a gente também faz essa. E espalhamos. Aí nessa região ficou muito escura, só com a pontinha da borracha limpa tipos você encosta, ó, no meio. Já cria um efeito de luz. Ó, aqui também, nessa do meio aqui também, ó. E agora a gente começa a dar o contraste, ó. E espalhamos com esfuminho. Com o 4B nós continuamos aqui, ó, nessa região. Vamos trazendo ele levemente, ó. E com esfuminho a gente espalha. Aí com o HB a gente vai passando novamente por cima, criando mais uma camada. Já aqui embaixo com o lápis 4B, nós fazemos uma marcação aqui bem escura, tá? Uma região com muita sombra. E vamos subindo, ó. Levando até a base da barriga dele. Aí nós espalhamos com o esfuminho. Aqui com a lapiseira 4B, né? Nós pegamos essa parte aqui, ó, escurecendo um pouco mais. Aqui também. Passamos o esfuminho. E aí, aproveitando fazendo esse pezinho, ó, aqui a gente já escurece mais também. Nessa lateral do dedo aqui ela tem uma sombra, na outra também, e nessa aqui também. E aí a gente vai passando o esfuminho. Nessa outra região aqui, a gente vai passar um pouquinho mais forte aqui no meio, até aqui, e aqui a gente já escurece um pouco mais, ó. Nessa lateral do dedinho também eu vou passando só a lapiseira 4B. E aqui só vou fazer uma pequena marcação. Aqui no meio também. Aí vem com o esfuminho. Aqui nessa parte é uma das unhas dele, né? Aqui nessa parte eu faço mais escura, né? E aqui também, ó, taco preto. Aqui com a lapiseira 4B, vamos realçar mais ainda esse escuro. Então, pessoal, agora a gente vai olhar esse desenho como um todo. E aí a gente vai começar agora a fazer os detalhes, tá? Com um pincel de seda mais macia, eu vou passando em todas as regiões aqui que é mais clarinha, tá? Então eu passo até no olho também, aqui no sapinho, aqui eu vou passando nos braços, na lateral aqui, ó. É um pincel macio, tá? Vou passando levemente, ó, em todas essas regiões aqui. Aqui também, ó. E o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer detalhes, né? Então a gente vai começar a arrumar algumas partes, né, do desenho antes de finalizar ele. Então eu venho aqui nessa lateral aqui, ó, vou realçando mais nessa parte também, ó. E são esses detalhes agora que dá a diferença no desenho. Ó, vou aumentar um pouco mais a tonalidade aqui. Aqui embaixo, ó, vou aumentar mais também a tonalidade. Aqui também, ó, onde eu vou vendo que ficou risca, eu vou tirando, ó. E isso eu vou fazer no desenho todo, tá? Ó, aqui eu vou dar mais um volume, ó. Aqui eu vou passar só um pouquinho. Nessa região também eu escureço mais um pouquinho. Agora é tudo questão de observação, tá?
Aqui nos dedos vocês observam que eles estão apagados, né? Eles ficaram apagados na verdade. Então, ó, eu venho aqui, eu vou escurecer mais essa parte aqui. Aqui eu vou jogar um pouquinho de sombra. Aqui eu vou fazer um risquinho que é da unha. Nessa parte também, ó. Aqui eu vou escurecer mais. Aqui não tem essa luz, ó, eu tiro. Agora aqui é tudo detalhe, tá? São detalhezinhos que você vai consertando para dar vida, para trazer o realismo detalhado para o seu desenho. Ó, aqui na parte do pezinho, vou escurecer mais. Ó. Aqui, se vocês observar, ela vem uma risca e aqui outra. Então agora esses detalhes eles são importantes, tá? E aí você vai observando em todo o desenho e colocando os detalhes. Um simples, contraste a mais, uma partinha que você escurece a mais no desenho, ela faz toda a diferença. Aqui, olha, se vocês observar aqui, ó, tá bem apagado, né, uma parte da outra. Então, quando você aumenta um pouco mais aqui a tonalidade, ó, já dá uma diferença, ó. Um já sobressai sobre o outro, não fica aquela coisa apagada, né? Isso é o que nós temos que tomar cuidado quando a gente vai fazer para o desenho ele não ficar totalmente apagado. Então, se você vai usar o lápis 4B, explora a tonalidade do 4B até o final dela. Se você vai usar um lápis 2B, explora a tonalidade desse lápis até o final, para o seu desenho ele não ficar apagado, né? Porque se tem uma coisa que não é legal, é um desenho apagado. Você olhar é um desenho sem vida. Ó, se vocês observam como que tá apagado essa parte do braço dele e esses dedos aqui, ó. Então isso aqui a gente tem que agora dar vida, ó. É escurecendo, né? Não vamos escurecer tudo. É aumentando a tonalidade da sombra para que surja a luz. Ó, vamos trazendo aqui, ó. Ó, se vocês observar, as unhas perdeu a tonalidade, a gente tem que ir aumentando, ó. Ó, com lápis HB, ó, vou aumentar um pouco mais a tonalidade aqui, ó. Vou dar um pouquinho mais de sombra aqui. Aqui vamos contornar aqui, ó, abaixo, ó. Aqui a gente dá uma quebrada para não ficar a marcação da linha, ó. Nessa parte também. Aqui desse lado, ó, nós aumenta um pouco mais a tonalidade bem levemente. Aqui também, ó. Aqui nessa lateral, ó. Nessa outra aqui também, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui desse lado, ó. Aqui embaixo, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, aqui embaixo a gente aumenta um pouco mais, ó. Aqui na lateral também, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele ficou apagado, ó. Nessa parte aqui também, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais, ó. Isso tudo faz a diferença, tá? Aqui também, ó. Ó, aqui na patinha a gente também aumenta. Isso eu tô fazendo tudo com lápis HB, tá? Porque as partes que era para ser mais escura eu já fiz. Então tem umas partes que eu não quero que fique tão escura. Bom, pessoal, então agora a gente vai pegar a borracha limpa tipos e a gente vai realçar agora as luzes, né, os pontos de luz. Então a gente vai só batendo ela, ó, onde a gente quer deixar mais claro, tá? Vou pegar aqui nessa parte do braço também. Aqui nessa partezinha também, ó. Vamos pegar aqui em cima, vamos dar um pouquinho de claridade. Pegando aqui na lateral da mão também, ó.
Cuidado para não ficar marcado, tá? Não ficar uma marcação da claridade, tá? Aqui abaixo do olho também vamos clarear um pouquinho. Aqui na barriguinha também, ó. Nas pontinhas dos dedos a gente também vai dando uns pontinhos de luz. Ó, também aqui. Nessa parte também vamos passar um pouquinho só. Aqui também um pouquinho mais. Na lateralzinha do braço aqui eu vou dar só uma encostadinha. Aqui também eu vou dar um pouquinho mais de luz. Vamos colocar um pouquinho também nessa parte aqui da barriguinha. Então, pessoal, agora com a borracha elétrica, a gente vai só fazer algumas marcações aqui, né? Evidenciando mais uns pontinhos, ó. Então aqui, ó, eu vou fazer um risquinho só, tá? Bem curto, também, ó. Aqui beirando o olho também eu vou passar bem leve, ó. Aqui na lateral do olho também eu vou passar. Aqui onde tá branco eu vou evidenciar mais. Aqui também. Onde mais eu vou passar aqui, ó, contornando aqui, ó, bem levemente, tá? Cuidado para não sair fora da risca. Aqui nessa parte eu vou fazer uns risquinhos como se fossem uns fios, ó. Esse lado também, ó. Aqui no pelo também, bem leve, tá? Em algumas partes só, não toda. Nessa parte do olho aqui, ó, vou deixar claro aqui. Nesse outro também, ó. Aqui eu vou fazer uma manchinha bem curta. Aqui também eu vou pegar um pouquinho mais, dou só uma batidinha. Nessa parte de cima ela é bem clara, então eu vou dar uma passada. Vou trazer até aqui, ó. Nessa daqui, nessa parte aqui, bem levemente, ó. Só vou dar uma encostada só. Aqui também. Aqui na parte da barriga interna, também vou passar um pouquinho. Aí com o esfuminho, eu vou pegar ele e vou pôr nessa partezinha aqui, ó. Para dar um acabamento, né? Não ficar tão branco como ficou aqui. Pode até passar um pouquinho em cima que ele não vai dar muita diferença. Aqui também, ó, só vou encostando para quebrar essa parede branca que ficou de divisão, né? Tá vendo aqui na parte da barriguinha? Tá branco e tem duas tonalidades diferentes, ó. Só vou pôr no meio aqui, ó, e vou passando, ó. Quebramos o branco. Você vê que ficou manchado. Passa novamente, ó, tá? Vamos acentuar um pouquinho mais o umbiguinho. E agora a gente vai pegar a borracha, né? E vamos apagar esse grid, né? Que a gente fez aqui, ó. Ou seja, limpar essa folha, né? Tá bem suja. Se vocês observam, ó, conforme a gente vai usando, o grafite vai trabalhando em cima da folha, ele vai sujando a folha total, ó, tá? Agora é só apagar o grid e nós vamos fazer uma sombra onde ele não ficar flutuando, né, na folha. Eu vou continuar apagando aqui. Isso daqui vocês já sabem fazer, né? Vamos apagar tudo. Aqui a parte do grid. Eu já volto aqui com vocês. Pessoal, tava esquecendo, tá? Aqui no narizinho também a gente passa um pouquinho a borracha elétrica aqui no meio também, ó, que é uma parte bem branca, tá? E aí, ó, com o esfuminho a gente contorna ela, ó. Por que vamos contornar? Porque você contornando, você quebra essa parte que ficou muito branca, essa divisão, né? Contornar, ó. Já quebramos, ó, certo? Então, para esse desenho ele não ficar solto no espaço aqui, voando, agora ó, com o lápis H, nós vamos fazer um bem leve aqui, ó, vamos passando bem levemente, ó, e vamos fazer uma sombra. Não precisa pressionar o lápis, tá? Só deixa o lápis encostar e faz o movimento. Quando você for fazer esses tipos de sombra assim, você sempre observa embaixo da sua folha, tá? Se a mesa tá limpa, se tá tudo limpo, para você não ter a surpresa de repente você passar o lápis aqui e surgir uma manchinha preta, um carocinho embaixo e acabar dando um volume aqui na parte de cima e ficar marcado, tá? Esses tipos de carocinho quando sai, eles é bem chato de tirar, tá? Então vamos deixar esse modelo de sombra mais ou menos desse tamanho aqui, conforme está na referência, e com papel higiênico ou esfuminho, né? Encosta ele e vai só espalhando, né? Eu digo e repito, o esfuminho ele não foi feito para dar tonalidade, ele foi feito para espalhar o grafite que está aqui. Para mim dar um acabamento melhor, vou fazer com papel higiênico. Aí pessoal, com papel higiênico dobrado, tá? Aí ele fica melhor porque é uma área maior, né? Ó, é só espalhar em forma de círculo, ficou claro ainda, né? Eu quero dar mais um pouquinho só de tonalidade aqui mais próximo dele. Eu vou vir com lápis H e volto com papel higiênico, ó. Feito isso, aí eu venho com o pincel. O pincel vem nessas partes aqui, ó, mais próximo, ó, passando aqui, ó. Aqui ficou um pouco acima, então é só vir com a limpa tipo, ó. Ela apaga mais suave, né?
E aí com HB é só ajustar aqui, ó, essas partezinhas aqui que a gente passou o papel. E ela deu uma leve apagada, tá? Não é contorno, tá, pessoal? E aí finalizamos o nosso primeiro exercício, né? Graças a Deus, a gente fala a teoria e na verdade a gente quer logo soltar o desenho, fazer o desenho acontecer, tá? Então saiu aí o nosso primeiro desenho, com base no que nós já estudamos, né? Sobre as tonalidades, as graduações dos lápis. Então foi essa aí o nosso primeiro desenho, tá? Agora sim, se fosse um desenho para vender ou um desenho para algum cliente, você com certeza tem que colocar a tua assinatura, mas você nunca vai fazer uma assinatura que ela se sobressaia, que ela seja o destaque de algo, tá? Sempre faça uma assinatura sutil, um pouco pequena, que de alguma forma quando a pessoa vê, ela lê, ela saiba quem foi que desenhou. Não precisa fazer aquela assinatura de quase 5, 6 centímetros, quase do tamanho do sapo aqui para mostrar que foi você, tá? Então eu costumo só colocar meu nome aqui, ó, bem pequenininho, só aqui. E se fosse para algum cliente, eu não ia colocar data, tá? Ia só colocar o nome pequeno, bem no cantinho sutil aí, pronto. Mas como é uma coisa que vai ficar arquivado aqui e eu gosto de saber quando foi que eu fiz, né? Então aqui eu coloco, eu não vou colocar nem a data, eu só coloco 2024, porque eu sei o que eu fiz durante o ano todo. Então pessoal, ficou assim o nosso desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí embaixo aí que eu respondo para vocês. E na próxima aula a gente vai já fazer um outro tipo de estudos, né? Com base já nos primeiros conhecimentos que vocês aprenderam aqui até agora, né? Nós já vamos começar a partir já para surpresa. Próxima aula vai estar aí vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, ficam todos com Deus, um grande abraço para todos, nós nos vemos numa próxima vídeo.